Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Querido, abra sua Bíblia em 2º livro das Crônicas, capítulo 24. Vamos ler do versículo 17 até o 22. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus: por que transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Podem se assentar. E eu trouxe uma palavra sobre o rei Joás. Quantos estavam aqui domingo passado? Tá. Então eu vou fazer só um resumo para os irmãos entenderem, porque a palavra de hoje ela é continuação daquela palavra, tá bom? Houve uma época na história de Israel, que aqui nessa situação da cidade de Judá, quando um rei morria, o filho assumia o trono, Era uma sequência de uma linhagem. E aqui no caso, quem estava reinando era o rei Acasias, e esse rei tinha filhos. Mas ele veio a falecer, e quando ele faleceu, os filhos dele eram muito pequenos. Eram bebês, muitos eram muito pequenos, não tinha como assumir o trono. E aí a própria avó, chamada Atalia, que era a avó desses meninos, ela desejou assumir o trono. Atalia era filha de Acabe com Jezabel. E ela desejou assumir esse trono, já que os seus netos não tinham idade. Então, para ela assumir esse trono, ela decidiu matar os próprios netos. Mas um homem chamado Joiada, que era um sacerdote, e também a Bíblia fala sobre uma mulher chamada Jeoseba, eles pegaram um dos filhos desse rei, que se chama Joás. E na época esse filho tinha 1 ano de idade. E eles pegaram esse menino e aí esconderam ele dentro da casa do Senhor por 6 anos. E assim Atalia, a própria avó, reinou normalmente. Depois de 6 anos, o sacerdote Joiada chama todos os príncipes de Judá, chama os levitas, chama os sacerdotes e apresenta a criança, que já tinha 6 anos, que é Joás o nome dessa criança. E aí, então, eles bolam toda uma situação para proclamar ele como rei. E ele é proclamado como rei, e Atalia, sua avó, é morta. E aí Joás começa a reinar, e juntamente com ele, o sacerdote Joiada, ele instruía, porque ele só tinha 6 anos. Então ele era um conselheiro do rei Joás. Então o rei Joás foi crescendo, foi reinando, E aí chegou um dia que ele decide fazer uma reforma na casa do Senhor. Ele manda tirar todos os altares de idolatria que existia naquela época. E há uma restauração tanto do templo, quanto também uma restauração espiritual, através desse rei Joás. E passa-se o tempo, E o sacerdote Joiada, que era aquele que tinha poupado o rei quando ele era pequeno, e tinha o auxiliado no governo juntamente com ele, faleceu. E quando ele faleceu, vai entrar aqui no versículo que nós lemos, do versículo 17. Os príncipes de Judá se aproximam do rei Joás
E eles começam a conversar com ele. A Bíblia diz que esse rei Joás, ele dá ouvidos aos príncipes de Judá. E que logo que ele dá ouvido às suas conversas, no versículo de número 18, a Bíblia diz que eles deixaram a casa do Senhor. Então o rei Joás, após a morte do sacerdote, ele começa a dar ouvido a esses príncipes. E a primeira coisa que ele faz é deixar a casa do Senhor. E a Bíblia também vai dizer que quando eles deixam a casa do Senhor, eles começam a adorar novamente a outros deuses, a colocar ídolos e volta novamente àquela idolatria. E aí o Senhor começa a levantar os profetas. Para o quê? Para exortar, para falar, olha, voltem-se para o Senhor. E aí, nesse ímpeto, de Deus sempre usar os profetas e falar com eles, de uma forma específica, nesse dia o Senhor usa o profeta Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. O que o rei Joás deveria ter feito? Primeiro, ouvir ao Senhor, porque ele conhecia o Senhor. E segundo, ele poderia ter se lembrado do que o sacerdote havia feito com ele. E aí, eu imagino que o rei Joás, ele deveria ter algum vínculo, pelo menos de vista, com o filho do sacerdote Joiada, que era Zacarias. Mas ele fez diferente, irmãos. A Bíblia vai dizer que o rei Joás não se lembrou da bondade que o sacerdote Joiada fez com ele, e a Bíblia vai dizer que ele manda matar o filho do homem que um dia estendeu a mão para ele. Deu para entender a história? Tá bom. E aí, é justamente nesse texto aqui que nós paramos naquele dia e nós começamos a trazer uma reflexão que o sacerdote Joiada, nós podemos colocar ele, trazendo para a nossa realidade de hoje, como uma figura de autoridade e até mesmo como pessoas que Deus levantou para nos ajudar nos momentos da nossa calamidade. E eu gostaria, mais uma vez, de trazer esta palavra para o nosso ambiente eclesiástico. Tá bom? E também nós podemos colocar esse rei Joás como nós, aqueles que fomos ajudados. E aí, queridos, é aqui que a gente vai dar continuidade. A gente trouxe no domingo passado, através do Espírito Santo, essa lembrança de todas as vezes que nós fomos ajudados aqui na casa do Senhor. Você consegue se lembrar de quem você era? De quem nós éramos quando chegamos e aceitamos Jesus ou nos reconciliamos? Éramos como bebês, como crianças que estão aprendendo a andar e que andam assim, e não sabem muito bem o que está fazendo. Crianças, às vezes, com 1 ano de idade, como nós éramos bebês espirituais. Irmãos, o alimento vinha da onde para a gente se alimentar espiritualmente? Na casa do Senhor. Ainda que nós tivemos os hábitos de ler a Bíblia, de orar em casa, nós aprendemos isso aonde? Na casa do Senhor, Então, a gente foi trazendo essa memória, essa lembrança, nós fomos ativando a nossa memória. E aí eu trouxe o texto de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, nós falamos um pouco dessa memória, quando o Senhor começa a nos lembrar, e quando nós, muitas vezes, temos que puxar e falar, não, eu fui ajudado ali, foi ali que oraram por mim. Olha só, se não tivessem estendido a mão com um aconselhamento, com uma visita, com um culto no lar, me ouvindo às madrugadas, que às vezes assim acontece, do desespero, e a gente ligar para a pessoa, falar, ora por mim. Não, se não fosse isso, onde será o que teria acontecido? E nós trouxemos à memória isso, de como fomos ajudados na casa do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade
de uma forma mais profunda sobre a ingratidão. Hoje nós vamos dar essa pincelada e nós vamos ver, através desse texto que nós lemos, a consequência quando nós deixamos a ingratidão dominar a nossa vida. Vamos lá. O que é a ingratidão? A ingratidão, ela tem a ver com o comportamento também, né? Segundo, eu pesquisei na internet para que a gente possa entender de uma forma mais simples. A ingratidão, ela é a característica da pessoa que não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Segundo, alguns estudos, de comportamentos humanos, a ingratidão, ela também pode estar ligada a um nível de insatisfação, seja com algo ou seja com alguém. Nesse caso aqui, nós vamos sempre tentar trazer como nós podemos ser ingratos com quem nos ajudou, tá? Nós vamos trabalhar muito essa vertente, A ingratidão nos relacionamentos interpessoais. Nós vamos ver aqui, na vida do rei Joás, algumas características e nós vamos trazer para a nossa vida. Versículo 17, vamos lá. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Primeiro ponto que está crucial aqui. A palavra príncipe na Bíblia, ela sempre vai remeter a homens, a pessoas que ocupam lugares de autonomia. Nesse caso aqui dos príncipes de Judá, remetiam a homens que estavam na frente da tribo e que eram homens que eram responsáveis. Eram homens que eram responsáveis por aquele povo, por aquela tribo. E esses mesmos homens, eles começam a conversar com esse rei. E nessa conversa que eles tiveram, eu posso imaginar, segundo o que a Bíblia me diz, que eles estavam contaminando o coração desse rei. Porque a Bíblia diz no versículo 18 que eles deixaram a casa do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós vamos perceber é o que nós estamos escutando e alimentando na nossa alma. Essas vozes, ela pode vir tanto de pessoas, como ela pode vir da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne. E nesse momento aqui, eu quero deixar os demônios de lado, Vamos deixá-los lá naqueles cantinhos deles lá e vamos trazer isso para a nossa natureza, para quem somos, ao ponto de não atribuirmos, É claro que eles podem se aproveitar, mas aí quem é que vai dar a munição para os demônios? É a nossa carnalidade mesmo, é a nossa natureza caída, pecaminosa, que constantemente quer nos deixar esquecidos, não somente com as pessoas, mas isso é tão sério que nós podemos chegar ao ponto de ser ingratos com o próprio Deus. E aí então, a primeira coisa que o rei Joás permitiu foi que o coração dele se contaminasse pelas conversas dos príncipes de Judá. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 18, vamos lá. Primeira coisa que eles fizeram, deixaram a casa do Senhor. A casa que esse mesmo rei ajudou a restaurar. E aí, queridos, nós vamos entender que aquilo que ele ouviu, com certeza não era algo bom, que fez com que eles deixassem a casa do Senhor. Quando nós permitimos que a ingratidão ganhe raiz em nós, a primeira coisa que vem é: eu não vou mais à casa de Deus.
eu vou deixar de ir para a casa do Senhor. Não vou mais. A primeira coisa que eles fizeram foi deixar de ir à casa do Senhor. E ali começa, irmãos, dentro de nós aquele burburinho. Começa a nossa carnalidade, a nossa alma, a nossa natureza. Ela começa ali aquela luta entre a carne e o espírito. E aqui nesse caso nós vamos trazer quando nós alimentamos mais a carne. Ao ponto de pensar em deixar a casa do Senhor, porque estamos permitindo que a ingratidão enraize dentro de nós. A segunda coisa que eles fizeram, eu coloquei 2 textos importantes aqui. Dentro desta verdade de deixar a casa do Senhor, eu queria ressaltar o versículo do Salmo 122, versículo 1, quando diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando a ingratidão ganha força, além de pensar e em às vezes querer deixar a casa do Senhor, se perde a alegria de ir para a casa do Senhor. Então, se não desejamos mais vir à casa do Senhor, porque estamos permitindo que a ingratidão entre em nós, dentro do nosso ambiente de comunhão. E aí a gente vai falar assim, o quê? Eu não vou mais não, a gente perde a alegria de estar aqui. A segunda coisa que se perde, quando nós decidimos, ou vamos ali deixando a carnalidade dominar com a ingratidão, eu quero trazer o Salmo 27, versículo 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ora, se o primeiro pensamento é deixar a casa do Senhor, o segundo é perder a alegria de estar na casa do Senhor, nós vamos perceber aqui que existem outras coisas que se perdem pelo Salmo 27. O que é? É de vir à casa do Senhor e não mais conseguir contemplar sua formosura. Não, eu vou. A gente vem. E a ingratidão está aqui, tá? Ganhando força. E aí a gente vem. E aí estamos aqui. Não, eu estou aqui, mas eu não vou ficar aqui. Eu vou sair daqui. Aí vai perdendo a alegria. E aí Deus está com a sua glória e o ingrato está deixando o negócio entrar. E está deixando ganhar força. E ele não consegue contemplar a formosura de Deus durante o culto. Porque ele está perdendo para a ingratidão. E aí ele já não contempla mais a formosura do Senhor durante os cultos. E quando ele não contempla mais a formosura, a beleza, como ele é poderoso, como ele é maravilhoso, como ele é grandioso. E aí nós estamos aqui deixando a ingratidão reinar e de repente nada mais presta no culto. Louvor não funciona. Vazia na cabeça do ingrato, tá, irmãos? Nossa, que culto vazio. Tem vida. Deus não está lá mais. Deus não está naquele que deixou ser ingrato. E aí, além de não contemplar mais a formosura de Deus na casa de Deus durante um culto, ele não aprende mais na casa do Senhor. Porque o Salmo 27 diz que o salmista pediu para estar, buscou para morar na casa de Deus, para contemplar sua beleza e para aprender no seu templo. A terceira coisa que a ingratidão faz é fazer com que a gente fique um coração sem abertura para aprender o que Deus quer ensinar durante o culto na palavra.
que acontece? Quando nós não deixamos mais, eu estou aqui, mas eu não contemplo mais a formosura, eu não quero mais estar aqui, eu não tenho mais alegria para estar aqui, então eu não quero aprender nada que não vem daqui. Resiste, fica um intelecto, uma mente não ensinável, não aberta ao ensino através de quê? Da palavra. E quando a gente fica com um coração não ensinável, a gente fica resistente ao aprendizado. Agora vamos pensar comigo juntos, estamos todos nós aqui. E vai que de repente, ou alguém está vivendo, ou já viveu algo assim. Senhor, eu acho que eu vou mudar de igreja, meu tempo aqui acabou. Não dá mais certo, Senhor. E o culto está acontecendo, tá? E o povo adorando. E a gente está ali, Senhor, dá mesmo os teus sinais, que tu não está mais comigo neste lugar. E deixando o negócio entrar ali, ó. E o intelecto da pessoa, e a raiz, e aquele negócio ganhando força. E aí qualquer coisa que é falada, ele distorce. Espírito de distorção. Começa a distorcer e falando, Deus está falando que vai mudar a tua história. Eita glória! Distorcendo tudo. É assim que acontece mesmo. O Senhor está falando aqui que esta semana Ele vai te dar uma resposta. Glória! O ingrato, contaminado, dizendo que Deus vai dar uma resposta para ele. É isso que acontece. Quando a ingratidão se instala, a gente pensa em deixar a casa de Deus. E outra coisa que eles fizeram, isso aqui foi só no deixar a casa do Senhor. Agora vamos para as outras coisas? Vamos lá, versículo 18. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. Aí já começa a colocar novamente o nível de idolatria. E começa a voltar a fazer as coisas que fazia e começa a idolatrar. E aqui eu quero começar a colocar algo a nível de idolatria. O ego. Porque quem está contaminado pela ingratidão só pensa em si. É egocêntrico, é egoísta. E aí ele colocou quem no lugar de adoração e de idolatria? Ele mesmo. O ego dele tem que ser satisfeito. É como se Deus tivesse que fazer o que Ele quer, porque Ele é que está certo. E aí então, querido, volta a se auto-idolatrar o seu próprio ego e a sua própria vontade. E quando nós começamos a voltar a idolatrar o que Deus tem que satisfazer o nosso ego, e Deus só olhando a situação, aqueles olhar dele. E dando a oportunidade aqui hoje na palavra, para mim, para você, para todos nós. E aí, depois disso, não se vê mais a beleza de Deus e fica resistente ao ensino. Agora vamos ver as consequências. Porque tudo tem consequência. Vamos ver a consequência de quem permite esse nível de contaminação da ingratidão? Vamos lá. Versículo de número 23. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Aí agora veio a consequência. Na vida do rei Joás, Deus levanta os sírios.
E aí, quando os sírios vai para invadir e para a guerra contra Joás e o exército, a Bíblia está dizendo que o exército do rei Joás era maior do que o exército dos sírios. Mas vinha algo da parte do Senhor que Deus permitiu, uma vergonha para o rei Joás, diante de todo o Judá. A primeira coisa que acontece é quando Deus envergonha o ingrato. Isso é consequência de quem permanece na ingratidão. A segunda coisa que Deus permitiu, versículo 25. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Depois da batalha, eu imagino que ele ficou ferido ao ponto de ficar enfermo. E aí, depois que os sírios vão embora e que o rei Joás já está enfermo por causa da batalha, os seus próprios servos matam ele. Por causa do que ele fez com Zacarias. Tudo que se faz tem retorno. Principalmente se deixa o Senhor, como ele fez. Então, além dele ser envergonhado, ele pagou com a própria vida. Isso é muito sério. E a terceira coisa que aconteceu depois que ele morreu, versículo de número 26. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele. Aí fala o nome deles. Terceira coisa que aconteceu com o rei Joás, ele foi morto e sepultado no lugar da desonra. Ele era um rei, tinha que ser enterrado no lugar dos reis. Agora vamos ver a diferença na vida daquele que ajudou ele, na sua morte? Vamos lá. Versículo de número 15. Quem ajudou o rei Joás foi o sacerdote Joiada. Vamos ver como foi a morte dele? Envelheceu Joiada. 2 Crônicas 24, 15. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os... porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Deu para ver a diferença, como vale a pena se humilhar e não deixar a ingratidão entrar? Até na morte, ele foi honrado. Mesmo alguém sendo ingrato, Joiada fez com excelência toda a bondade do Senhor sobre a vida daquele jovem. E ele teve sua colheita até na morte. Ele foi enterrado no lugar de reis. E aquele que o foi ajudado por ele, foi enterrado em desonra. Não foi no mesmo lugar que ele. Isso aqui é o fruto de quando eu e você pedimos para o Espírito Santo. Eu já vivi isso, irmãos. O inimigo faz isso com a gente sim, a gente deixa sim, a gente é assim sim. Eu já vivi isso na minha vida eclesiástica. De entrar mesmo e só mostrar defeito e fazer eu esquecer. Quando foi um dia, aquilo começou a me incomodar.
Meu Deus, tem algo errado dentro de mim. Eu não tenho motivos para isso, não tenho. Quando eu me ajoelhei, o Senhor falou para mim, uma raiz de ingratidão quer crescer dentro da tua alma. Por coisas que estavam acontecendo, e acaba que a gente, está dentro dos processos juntos e quer contaminar todo mundo. E Deus falou, abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 24 e estude sobre Joás. Quando eu fui estudar esse texto, por incrível que pareça, o Senhor me permitiu pregar essa palavra, a primeira vez foi aqui, há uns 2 anos atrás, está aqui registrado no caderno, a data. Naquele dia que eu pude trazer essa palavra para cá, eu não sei vocês, mas eu fui lavada por aquela palavra. E Deus, naquele momento, limpou o meu coração. E eu consegui prosseguir. Então, hoje, o Senhor trouxe a palavra 2 vezes, em 2 domingos. Por quê? Porque Ele me ama e ama você. Porque Ele ama tanto. Porque Ele fala assim, gente, tem uma trajetória tão linda. A gente já fez tanta coisa junto naquele lugar. Ela já deixou tanto eu usar ela como bênção. Eu não posso permitir que isso embace o seu olhar. Deixa eu ir lá falar com ela através da palavra. Deixa eu ir lá falar com os meus filhos através dessa verdade. E de que eu entendo suas debilidades, mas que eu não posso permitir que eles se contaminem. E a palavra hoje é: entrega no altar. Porque senão, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Virá vergonha, morte e desonra. E eu gostaria nessa noite de convidar a igreja, os irmãos que puderem, quiserem, sentirem do coração do Senhor, de vir no altar do Senhor. Mas os irmãos que às vezes, cada um dá a sua resposta onde está, tá bom? Cada um dá a sua resposta. O irmão que veio no altar, ele sentiu de vir. O que está aí no cantinho também está dando sua resposta.